Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Ó, deixa eu explicar para vocês, gente. O grande culpado de tudo isso que está acontecendo no Corinthians se chama Augusto Melo, tá? Como eu falava para vocês nos últimos 3 anos que o grande culpado era o Duílio. Para mim, o culpado sempre vai ser quem está no comando. Porque se você assumiu o clube, é porque você assumiu o clube falando que tudo ia mudar. Tudo ia mudar. Se você assumiu o clube, você sabe como você pegou o clube. Então, meu amigo, não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem conversinha. Você sabe como você pegou o clube e agora você tem que fazer um bom trabalho. E errar o menos possível. Porque errar todo mundo vai. Eu vou errar, você vai errar, todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Mas há um exagero de erros e amadorismo nessa diretoria que está levando o Corinthians à Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Porque, por exemplo, eu vou explicar para vocês como que tá tudo errado. O Corinthians contratou o Héctor Hernández, correto? Eu não vejo mal nenhum em contratar o Héctor Hernández. Tudo bem, se for para compor elenco, é um jogador de 28 anos, é de graça, eu não sei o salário, vou apurar o salário. Se não for um salário muito alto, beleza, não tem problema nenhum. O duro é você contratar o Pedro Raul pagando 5 milhões de dólares para tirar ele do time mexicano e ainda pagar 720 mil por mês. O problema é que antes de contratar o Héctor Hernández, você negociou 2 meses com o Balotelli. 2 meses com o Balotelli. Entendeu? Por que você negocia 2 meses com o centroavante? O cara aceita a proposta. O cara queria se apresentar no Corinthians. Quando o Corinthians fez a proposta, foi na apresentação do Ramon Dias. Ali o Corinthians praticamente... Eu nunca cravei o Balotelli, tá, gente? Só tô dizendo agora, depois do que aconteceu, porque eu sei. Ali já estava fechado. Era um jogo fora de casa. Ah, foi contra o Vasco. Era lá em São Januário, quando ele faz uma chamada de vídeo ali, ele fecha com o Balotelli. O Balotelli era aquele jogo, acho que era uma quinta-feira, se eu não me engano, contra o Vasco, e o Balotelli queria se apresentar no Corinthians já sábado, cheio de vontade. Eu até acho que não seria uma boa. Só que aí houve uma pressão das redes sociais, do X, o antigo Twitter, e aí eles desistiram. Porque assim, para mim, pior que negociar com o Balotelli é você negociar 2 meses e desistir simplesmente por falta de personalidade e convicção. Na verdade, não é nem falta de convicção, é falta de personalidade. Personalidade. O presidente do Corinthians, ele tem uma personalidade zero. 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 Enfim, ele não tem condição. Nem discutir ele sabe. Na sala de imprensa, ele foi discutir com um repórter. A única vez que ele foi discutir, ele quase perde um patrocinador do clube. Ele falou mal de um patrocinador do clube para atacar o repórter, que era o Salazar na época. Ele perdeu a discussão, perdeu feio. O repórter tinha mais embasamento e mais informação do que ele, do que o próprio presidente. Ele é fraco em tudo. Não sabe discutir, não sabe contratar, não sabe fazer nada. Nada. O que está salvando o Corinthians ainda, que aí foi o Fabinho Soldado, que foi uma sugestão do Igor, investidor, para chegar no Corinthians. E aí
O Fabinho ainda vai lá, contrata o André Ramalho, descobre o André Ramalho e esse tipo de contratação. Se não, meu amigo, a situação ia estar bem pior. Então, a situação do Corinthians, por que nós estamos perdendo esse monte de gols e perdendo jogos? Você fica falando, a culpa não tem como culpar o técnico, hein? Me desculpe, mas não tem como culpar o técnico. Eu não vou entrar nessa onda. Vocês podem esquecer que Samir Carvalho não vai entrar na onda de culpar o treinador, tá? Eu nem acho o Ramon Dias maravilhoso, mas a culpa dele é zero. Aí o Corinthians fica negociando um mês com o Gonzalo Plata, com o Cuejar. Tenta um monte de centroavante, não consegue. É muita incompetência, velho. Hein? É muita incompetência, entendeu? Então, assim, eu analisei o jogo do Corinthians para vocês. Analisei, trouxe aí a análise do jogo. Linha de 5, linha de 4, enfim. E no final o Corinthians perde. Perde por quê? Perde porque nós temos um elenco que é ruim, e um presidente que é amador. Aí você vai perguntar assim, Samir, mas o elenco do Fortaleza é melhor? Claro que é. Aí você vai perguntar assim, Samir, mas o elenco do Criciúma é melhor? Claro que não. Samir, mas o elenco do... quem mais está na frente do Corinthians? O elenco do Juventude é melhor? Claro que não. Então, Samir, então a culpa não é do presidente. Filho, o elenco do Juventude foi montado antes do campeonato. O elenco do Criciúma foi montado antes do campeonato. É aí que está a chave da questão. Entendeu? Talvez eles não tenham um elenco pior que o nosso. Mas eles acertam no time. Nós estamos atrasados em tudo. Nós estamos estreando reforço no fim do campeonato. Vai te lascar, meu irmão. Pô, como que vai defender um negócio desse, velho? Nós estamos contratando, o campeonato está acabando. É tudo com delay, é tudo atrasado. Então, não dá para você fazer uma análise do jogo sem lembrar os principais culpados. Eu lembro que nos últimos 3 anos eu falava, vamos começar. Primeiro do Ilho, depois técnico, depois elenco, a amizade deles todos. Esse ano, a análise tem que ser a mesma. Primeiro, presidente. Segundo, presidente. Terceiro culpado, presidente. Quarto culpado, elenco. Quinto culpado, não, antes do elenco, conselho deliberativo. Depois elenco. E vem o treinador por último. Entendeu? E vem o treinador por último. Tudo atrasado, tudo bagunçado, gente. Pelo amor de Deus. Cara, os caras contrataram o Mateuzinho por 5 milhões. O Mateuzinho tá bem, hein? Os caras contrataram o Mateuzinho mas não vale 5 milhões de dólares por 70%. Simplesmente porque agiram de forma amadora, contratando o cara por empréstimo, não tinha assinado o contrato, pôs o cara para treinar e passando e fazendo imagens com ele. E aí, para não ficar para a história que o Corinthians teve um jogador que treinou, que foi filmado, tiraram fotos dele, participou de treino aberto e nunca jogou no Corinthians, ficaram na mão do Flamengo, ficaram refém do Flamengo, para historicamente não entrarem para a história com um amadorismo terrível. Não, eu acho que nem na Várzea. A Várzea está organizando vários campeonatos aí. Existe tanto amadorismo como existe no Corinthians. Tá? Então mantiveram o Antônio Oliveira por muito tempo, tá certo o Rafael, entendeu? Então, velho, não tem como, velho. Não tem como. Ó, recebi uma mensagem aqui de um grande profissional da imprensa, né? Não vou dar o nome jamais, jornalista da Globo, falou. E foi o que você falou, parece Lula e Bolsonaro, enquanto isso o Corinthians sendo rebaixado. E o presidente é tão que é capaz de mandar o Ramon embora. Eu não duvidaria. É verdade, né? E a culpa não é do Ramon, como a culpa não era do Mano, tá? O Antônio Oliveira, a culpa é do presidente contratar um técnico que não tinha condição nenhuma de comandar o Corinthians. Porque treinador, amiguinho de jogador, tem que ficar longe do Corinthians. É tudo que o Corinthians menos precisa. O Antônio Oliveira,
E um monte de gente achava bonito. Ai, como ele é legal, ele tem o grupo na mão. Há um tempo, meu irmão, contrataram um boleiro, velho. Corinthians é grande demais para esse tipo de treinador. Quanto tempo perdeu? Quanto tempo perdeu? Você tira o Mano, põe o Antônio Oliveira? Oh, meu Deus do céu. Ah, dá um tempo, velho. Enfim, infelizmente, né, com esse bando, né, de jogadores que não tem condição de vestirem a camisa do clube por conta de um presidente amador que contratou um monte deles e o pior, ainda contratou, mas acertou no André Ramalho, acertou no Hugo, né? Acertou no Hugo depois de errar no Santos, goleiro, depois de não conseguir o Santos, goleiro, depois de não conseguir o Tadeu do Goiás. Antes tinha tentado o Walter, não conseguiu. Aí acertou no Hugo. Mas demorou para acertar. O André Ramalho demorou para chegar. O Garro não estreou em janeiro, não. Vai ver quando o Garro estreou. Vai ver quando o Coronado estreou. Pô, meu irmão. Vai ver quando esses caras estrearam. Isso é uma vergonha, velho.